Boa noite, todo mundo. Boa noite, Cláudia, Gleice. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Me mandem um joinha se estiverem escutando. Boa noite, Tatiane, Rosângela, tudo bem? O áudio tá bom? Me avisem se estiver tudo bem. Boa noite, Stephanie. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Ótimo, acho que o áudio tá bom, né? Qualquer problema que tiver no meio, um áudio, alguma coisa, vocês me mandam aqui que a gente tenta corrigir. Tudo bem, Tatiane? Boa noite todo mundo. Ótimo, Kissila, obrigado. Fernanda, boa noite. Vamos esperar aumentar mais um pouquinho o número de pessoas, a gente já começa. Temos bastante coisa para falar hoje, tá bom? Mariane, vamos lá, todo mundo entrando. Então já vou pedir para vocês aí, todo mundo aperta no coraçãozinho aqui do lado, né? Manda para alguém essa live pelo aviãozinho para a gente levar a informação aí, esse conteúdo que vai ser bem legal para o maior número de pessoas. Todo mundo dando um like aqui. Boa noite, Jennifer. Boa noite. Então tá bom. Bom, seguinte, vamos começar porque tem bastante coisa para falar e tô com medo de não dar tempo, tá? Então sejam bem-vindos aí à Semana do Lúpus, né? Então nós estamos no mês de maio. Esse mês acontece uma campanha chamada de Maio Roxo, né? Que é justamente como Outubro Rosa, enfim, é uma campanha onde o mês de maio é dedicado para conscientização sobre a doença lúpus, tá? Então eu resolvi fazer uma série de lives trazendo vários temas, né, sobre o lúpus, abordando vários conceitos, abordando várias situações. Então é o seguinte, hoje, né, dia 12, eu vou fazer uma live falando, né, nós já estamos aqui falando tudo sobre o lúpus, então vamos falar sobre diagnóstico, o que essa doença pode provocar, né? Quais são os sintomas, o que essa doença pode provocar de grave, como é feito o tratamento, né? Amanhã, na quarta-feira, também às 8 horas aqui no Instagram, nós vamos ter um convidado muito especial, que é o Dr. Henrique Tellini. Ele é um ginecologista obstetra. Nós vamos falar especialmente sobre lúpus e gestação, né? Então, quais os cuidados, quais os problemas envolvidos, vai ser bem legal, certo? E na quinta-feira eu vou ter mais uma convidada também super especial, a doutora Elaine Abraão, né? Que ela é uma dermatologista, e aí nós vamos falar a respeito do lúpus e a pele, tanto das lesões, né, que o lúpus pode provocar, os problemas na pele, e os cuidados, principalmente os cuidados com protetor solar, né? Como dermatologista ela vai falar várias dicas, vários conceitos, dicas que nós reumatologistas não sabemos na verdade, né? Então eu vou até aproveitar ela para isso. E também sobre queda de cabelo, enfim, então vai ser bem legal. Então hoje, na quarta e na quinta-feira, às 8 horas, todo mundo por aqui, tá? Lembrando, todo mundo, coraçãozinho aqui para mim, manda essa live para alguém, para a gente trazer o máximo de pessoas, certo? E vamos começar que tem bastante coisa para a gente falar. Então, o objetivo dessa live hoje é falar tudo sobre o lúpus, tá bom? Desde como é a doença até o tratamento, tá? Eu fiz aqui a minha pauta, que eu sempre faço por questões, né? Algumas perguntas e vamos conversando a partir disso, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa, né? O que é o lúpus? Como que é essa doença? Por que ela acontece? Tá? Então, o lúpus é uma doença que faz parte de um grupo chamado de colagenoses. Tá? É um grupo de doenças com características parecidas, né? Chamado de colagenoses. E o lúpus é, hoje em dia, eu acredito que é a doença autoimune mais conhecida, né? Ao redor do mundo todo, certo? E aí eu fiquei pensando como que eu vou explicar, né, por que acontece o lúpus, como que essa doença se desenvolve. E eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? É bem simplificado, é óbvio que a doença é muito mais complexa do que isso. Mas o que acontece? Imagine que nós temos o nosso sistema imunológico, né, que são as células de defesa do nosso corpo, tá? E o lúpus acontece quando
algumas células de defesa, especialmente uma chamada linfócito, que é um tipo entre várias células de defesa do nosso sistema imune, ele fica meio desregulado, ou seja, por várias características dessa célula, ela fica meio desregulada e começa a reconhecer estruturas do nosso próprio corpo como se fossem estruturas estranhas, né? Então imagine qual que é a função original dessa célula. Então essa célula fica circulando pelo sangue. Quando ela se depara com uma estrutura estranha, ou seja, uma bactéria, um vírus, algo desse tipo, ela tem a função de ir lá e destruir e atacar essa estrutura estranha, esse corpo estranho, tá? E nas doenças autoimunes, especialmente no lúpus, esses linfócitos do paciente estão meio desregulados, estão meio descontrolados. Então o linfócito começa a reconhecer estruturas do próprio corpo como se fossem estranhas. Então, por exemplo, imagine que você tem um linfócito, que é essa célula do sistema imunológico, que chega lá perto da articulação, da junta do paciente. Olha para aquela junta do paciente e fala, opa, não estou reconhecendo isso aqui. Eu acho que isso aqui é estranho, não é do meu próprio corpo, apesar de ser do seu próprio corpo. Então, a ordem que essa célula passa é de ataque, ou seja, essa célula vai passar a atacar essa estrutura, tá bom? E como que esse linfócito, como que essa célula vai atacar as estruturas do próprio corpo? Através de anticorpos, tá? Então, o que são os anticorpos? Voltando, né? Você tem esse linfócito, reconheceu de uma forma errada a articulação como algo estranho. Então, essa célula do sistema imunológico produz anticorpos que são proteínas, que são lançadas no sangue, na corrente sanguínea, e essas proteínas vão lá e atacam diretamente essa estrutura, por exemplo, a articulação, né? E isso pode acontecer em várias partes do corpo. Então, esses anticorpos podem atacar a articulação, né, provocando inflamação local, podem atacar a pele, podem atacar os rins, podem atacar o cérebro, podem atacar virtualmente todas as partes do nosso corpo, tá? E é mais ou menos assim que acontece o lúpus, tá? Então, o linfócito que está meio desregulado ataca estruturas do nosso próprio corpo porque não reconheceu, porque achou que aquela estrutura era estranha, tá? E por que que isso acontece? Existem várias teorias, existem várias explicações para esse linfócito estar desregulado, né? Entre toda essa teoria existe a carga genética, ou seja, alguns defeitos, né? Algumas informações no material genético daquele paciente que façam com que esse linfócito não reconheça muito bem e ataque células do nosso corpo, né? E um outro fator muito importante é a presença do estrógeno, né? O que é o estrógeno? O estrógeno é o hormônio sexual feminino, né? E nós sabemos que esse estrógeno influencia, ele estimula, né? Ele faz com que esse linfócito meio desregulado ataque mais ainda as estruturas do corpo, tá? Então existem várias teorias, entre elas a genética, a influência dos hormônios sexuais femininos, né? Existem outras teorias que falam que depois de algumas infecções virais, por exemplo, o corpo fica com o sistema imunológico meio desregulado e então passa a atacar estruturas do próprio organismo, né? E por aí vai. Mas de uma forma bem simplificada é isso. O linfócito desregulado produz anticorpos que vão atacar as estruturas do próprio corpo, tá? E aí nós entramos em uma outra questão. Quem tem lúpus, né? Assim, qual que é o paciente típico que vai ter lúpus? É óbvio que isso varia bastante, né? Mas qual que é o paciente mais comum do lúpus? Então, o paciente que tem lúpus geralmente é aquela mulher, né? Em idade fértil, ou seja, mais ou menos aí dos 15 até os 35 anos. Essa é a pessoa, esse é o paciente que tem maior chance de ter lúpus, né? E com isso, a gente volta lá naquele conceito do estrógeno, ou seja, a mulher entre os 15 e os 35 anos é a mulher que tem mais hormônio sexual feminino. Então isso favorece muito o aparecimento da doença, tá? Além disso, é importante lembrar que, por exemplo, pessoas negras, pessoas hispânicas, pessoas orientais
por características genéticas, tem 4 vezes mais chance de desenvolver o lúpus do que os caucasianos, do que os brancos, do que os europeus. Então veja que, de novo, a gente volta na parte dos hormônios sexuais femininos e na parte da genética, né? Existem algumas etnias, algumas raças, né, que têm características genéticas que favorecem o aparecimento da doença, tá bom? Se tiver difícil, eu estiver falando, né, uma linguagem muito difícil, vocês me avisam que eu vou tentando simplificar, tá bom? E assim, quando desconfiar que o paciente tem lúpus, quando desconfiar que o paciente está desenvolvendo lúpus, os primeiros sinais, os primeiros sintomas, né, as primeiras coisas que o paciente passa a sentir é o que a gente chama de sintomas constitucionais. O que são esses sintomas? O paciente, de repente, né, começa a desenvolver um quadro de mal-estar, um quadro de fadiga, começa a perder peso, começa a ficar sem energia, começa a haver queda de cabelo, tá? Esses geralmente são os primeiros sinais de que a doença está começando, tá? Então imagine lá uma mulher, uma menina de 15, 20, 25 anos, de repente, sem muita explicação, começa a perder peso, a ter mais queda de cabelo do que o normal, tá? Lembrando que assim, queda de cabelo em mulher é um assunto bastante delicado, né? Praticamente todas as mulheres têm, mas imagine que você tinha uma queda de cabelo normal, que você sempre teve, e de repente o cabelo começa a cair muito, tá? E esses são geralmente os primeiros sintomas. E a partir de algumas semanas, alguns meses, esses sintomas vão piorando e começam a aparecer outros sintomas, tá? E aí nós entramos na parte de quais são os sintomas mais comuns do lúpus, tá? Primeiro, esses sintomas constitucionais que eu falei, né? A perda de peso, a queda de cabelo, a fadiga, esses estão presentes em praticamente todos os pacientes, né? E com o passar do tempo, 60% dos pacientes, ou seja, mais da metade, vai ter um quadro de artrite, tá? O que é artrite? A artrite é justamente uma inflamação nas juntas, nas articulações. Então, voltando lá no começo da explicação, imagine que o linfócito, que é aquela célula de defesa do seu sistema imune, viu aquela articulação, achou que aquela articulação é estranha, produz um anticorpo, que é uma proteína, que vai pelo sangue e gruda na articulação. E esse anticorpo provoca uma inflamação, tá? Essa inflamação vai provocar dor, vai provocar inchaço, vai provocar vermelhidão nas articulações desses pacientes. E isso acontece em 60% dos pacientes, tá? Que tipo de articulação é mais comprometida? Então, várias doenças reumáticas comprometem as articulações, né? E quais são as características do lúpus? O paciente com lúpus geralmente tem várias articulações inflamadas ao mesmo tempo, tá bom? Tanto pequenas quanto grandes articulações, então articulações da mão, do punho, do cotovelo, do joelho, certo? E diferente de outras doenças, essa inflamação do lúpus não deixa deformidade geralmente, tá? Então quando você trata a doença, essa articulação ela desinflama, ela desincha, mas não vai deixar deformidade, não vai deixar, por exemplo, a mão torta, igual em outras doenças, tá? Essa é uma característica da artrite do lúpus, certo? Então, mais de 60% dos pacientes vai ter um comprometimento articular. Depois disso, existem as lesões de pele, tá? Nas lesões de pele, nós não estamos falando de um único tipo, nós estamos falando de um grupo de várias lesões diferentes, né? E mais de 70% dos pacientes com lúpus vai ter uma lesão de pele em algum momento da sua vida, tá? Nós vamos discutir essas lesões de pele em detalhes na quinta-feira com a doutora Elaine, que é uma dermatologista, tá? Mas qual que é a lesão de pele mais conhecida, né? Que acho que muitos de vocês aí já ouviram falar. É a famosa asa de borboleta, né? Que a gente chama de rache, tá? O que é a lesão de asa de borboleta? A lesão de asa de borboleta é quando o paciente com lúpus, no desenvolvimento da doença, começa a apresentar uma mancha vermelha no rosto, tá?
E essa mancha vermelha, ela pega bem aqui a região da bochecha, né? No formato exatamente de uma asa de borboleta, né? Alguns historiadores, alguns estudiosos também falam que o nome lúpus de lobo vem por conta dessa lesão, né? Que o paciente ficava com uma mancha no rosto que lembrava muito a pelagem de lobos, né? E existem algumas características para essa lesão, ou seja, ela é bem avermelhada, ela é quente, né? O paciente geralmente sente dor ou coceira no local. E, por exemplo, uma característica muito interessante para diferenciar de outras doenças, por exemplo, rosácea, né, outras coisas, é que essa lesão geralmente não afeta esse sulco, né? Então todo mundo tem um risquinho aqui entre a bochecha e o lábio. Geralmente a lesão do lúpus não afeta essa região. Então você vê um paciente com uma vermelhidão em toda a bochecha, mas que não encosta aqui na região do nariz, tá? Essa é uma lesão bem típica do lúpus, que é chamada de asa de borboleta, certo? Lembrando que o restante das lesões nós vamos discutir na quinta-feira com bastante detalhe, tá bom? E 30% dos pacientes, que também é algo muito frequente, desenvolve o fenômeno de Raynaud. O que é o fenômeno de Raynaud? É quando um paciente, ao se expor ao frio, ao colocar a mão na água, ao entrar em algum lugar com ar-condicionado, ou por exemplo vai pegar uma bebida gelada, né? Ao se expor ao frio, as extremidades, principalmente a mão daquele paciente, sofre uma mudança na cor, ou seja, primeiro os dedos do paciente ficam bem brancos, tá? Depois os dedos ficam roxos e por último esses dedos ficam vermelhos e quentes. Isso é uma característica que acontece em 30% dos pacientes com lúpus, tá? E por que isso acontece? É basicamente por uma questão de constrição e dilatação das veias, ou seja, esse paciente quando coloca a mão no frio, quando coloca a mão na água, as veias, os vasinhos sanguíneos que levam sangue para a mão do paciente contraem, de repente eles fecham, tá? E com isso o sangue tem dificuldade para chegar até as extremidades, nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, e por isso que existe essa mudança de coloração. E depois de um tempo esse vaso volta no seu calibre, né, no seu formato original, o sangue flui novamente e a coloração volta. Então isso também é muito característico do lúpus, tá? Então relembrando, quais são as características mais comuns do lúpus? Os sintomas gerais de perda de peso, queda de cabelo, mal-estar, o quadro de inflamação nas articulações, as lesões de pele, principalmente a asa de borboleta no rosto e o fenômeno de Raynaud, tá? Essas são as mais comuns, que quase todos os pacientes vão ter pelo menos uma delas, né? E aí vocês devem me perguntar, isso eu recebo bastante no dia a dia essa pergunta: doutor, o lúpus é uma doença grave, né? Nossa, tinha uma vizinha, eu tinha uma conhecida que tinha lúpus, né? Uma doença super grave, ficou internada na UTI. Como é que é essa doença? Então, na verdade, nós não podemos generalizar. Nós não podemos falar o lúpus é sempre grave ou o lúpus é sempre leve, né? Cada paciente com lúpus é diferente do outro, né? Cada paciente é muito individual, cada paciente tem manifestações muito características, muito próprias, né? Mas eu costumo falar que o lúpus é uma doença que ela pode variar desde uma doença muito leve até uma doença muito grave. Então, doutor, o lúpus é mais grave que a artrite reumatoide? O lúpus é mais grave que outra doença reumática? A gente não pode simplificar dessa forma, né? Por quê? Existem pacientes com lúpus leve e existem pacientes com lúpus muito grave. Então, isso depende de cada paciente, tá? E além dessas manifestações que eu já falei que são as mais comuns, quais são as manifestações graves que o lúpus pode provocar, né? Do que o reumatologista tem medo? Qual que é o que o reumatologista está sempre atento para ver se não está acontecendo, né? Então, as principais são, disparado, né? A mais frequente entre as manifestações graves e uma das mais temidas pelos reumatologistas é a nefrite, né?
O que quer dizer nefrite? Nefrite é justamente, então lembra lá do que eu falei da célula, que ataca a estrutura, é quando essa célula do sistema imunológico ataca os rins do paciente, tá? Com isso, as células do sistema imunológico produzem anticorpos que atacam os rins do paciente e esses rins ficam inflamados, tá? E qual que é o grande problema dessa inflamação nos rins? O grande problema é que se nós não tratarmos essa inflamação nos rins, esses rins vão sendo machucados, vão sendo lesionados e depois de um certo tempo eles param de funcionar, né? E como vocês sabem, não é possível viver sem os rins. Nós temos os dois rins, sim, mas geralmente quando existe uma inflamação, essa inflamação do lúpus ataca os dois rins ao mesmo tempo. E o grande problema é que se nós não tratarmos a tempo, o paciente perde a função dos rins. E aí tem que fazer hemodiálise, um transplante renal, enfim, né, uma série de complicações, tá? E como que a gente faz o diagnóstico, como que nós monitoramos isso? Através de exames de sangue e exames de urina, tá? A característica mais frequente do paciente com inflamação nos rins é a perda de proteína na urina, certo? E isso é identificado através de espuma. Então imagine que um paciente começou a desenvolver os sintomas de lúpus e de repente quando vai no banheiro, quando vai fazer xixi, nota que no vaso o xixi está fazendo muita espuma, muito mais do que o normal, aquela espuma que sobe no vaso, né? Não é aquela espuminha que sempre acontece, é uma espuma muito importante, tá? Isso geralmente indica que existe muita proteína nessa urina e que os rins estão inflamados, tá? E quando nós vamos fazer o exame de sangue, o exame de urina, nós confirmamos que existe muita proteína na urina, tá? Isso é basicamente a nefrite lúpica. E o tratamento eu vou abordar um pouquinho mais para frente, tá bom? Outras manifestações graves. Então, manifestações neurológicas, então o lúpus pode afetar o cérebro, tá? Provocando convulsões, provocando demência, provocando alterações de comportamento. Então não é raro um paciente que está iniciando um quadro de lúpus, de repente começa a ter comportamento estranho, começa a falar coisas que não fazem sentido, começa a ter comportamentos compulsivos, começa a ter delírio, né? Começa a imaginar coisas. Isso pode ser um lúpus inflamando o cérebro, tá? Existe a meningite provocada pelo lúpus, né, que não é uma bactéria que inflama lá o cérebro, a meninge, mas sim os próprios anticorpos do lúpus, tá? E existem também o comprometimento neurológico periférico, ou seja, da medula, dos nervos. Então, existem pacientes que perdem o movimento das pernas porque o lúpus afetou e inflamou a medula desse paciente, tá? Então, são manifestações neurológicas que são consideradas graves, né? Muito está se falando hoje em dia aí da inflamação nos pulmões, enfim, então o lúpus também pode provocar inflamação nos pulmões e até sangramento pulmonar, né, que a gente chama de uma hemorragia dentro dos pulmões. Então essa é uma das manifestações graves que o lúpus pode provocar, né? E para terminar, entre as mais comuns, manifestações que a gente vê através do hemograma, ou seja, uma anemia muito grande, né? Que é justamente quando os anticorpos começam a destruir os glóbulos vermelhos do sangue do paciente, tá? Ou quando os anticorpos começam a destruir plaquetas e essas plaquetas caem muito e o paciente tem sangramentos graves, né? Essas também são outras manifestações consideradas graves do lúpus, tá? Então, para recapitular de novo, quais são as manifestações graves mais comuns? De longe a nefrite, que é a inflamação dos rins, mas o lúpus também pode afetar cérebro, pode afetar medula espinhal, pode afetar os pulmões, pode afetar as próprias células do sangue, tá? E assim, isso não é uma classificação oficial, né? Mas na prática, nos hospitais, né, no consultório do reumatologista, nós vemos que existem basicamente dois tipos diferentes de comportamento do lúpus, né? E eu explico. Então, existe aquele paciente que inicia a doença de uma forma muito grave, ou seja, de repente o paciente estava bem
e de repente começa com inflamação no rim, sangramento no pulmão, um transtorno neurológico, fica confusa, é levada para o pronto-socorro, fica internada na UTI, ou seja, um lúpus muito grave, né? Como meus chefes de residência falavam, é o lupão, né? Aquele lúpus muito grave. Geralmente, quando nós conseguimos tratar essa doença rapidamente, esse paciente acaba passando por esse momento inicial, então você tem uma doença muito grave, mas que se nós conseguimos tratar, geralmente essa paciente depois evolui super bem e fica com uma doença controlada por anos, né? Então é como se viesse um tsunami de uma vez, faz uma doença muito grave, mas quando nós conseguimos tratar esse paciente, geralmente ele evolui muito bem depois. E nos próximos anos essa doença fica super bem controlada, tá? Diferente de um outro perfil de paciente que nós também vemos muito na prática, que é aquele paciente que nunca tem manifestações muito graves, ou seja, pode ser que não fique internado em UTI, pode ser que não tenha a nefrite, né? Ou seja, não acontece esse tsunami. São manifestações mais discretas, mas essas manifestações sempre ficam indo e voltando, indo e voltando. E esses pacientes muitas vezes são até mais difíceis de tratar, né? Porque o tempo todo ele faz atividade e volta, faz atividade e volta. Então, às vezes, esse é um paciente que, com o passar dos anos, o reumatologista tem que ficar muito mais atento, né? O reumatologista tem muito mais trabalho para tratar. Esse paciente muitas vezes tem que trocar várias vezes de medicação, né? Então essa não é uma classificação oficial, mas na prática nós vemos esses dois tipos diferentes de pacientes, tá bom? Deixa eu só tomar uma água aqui. Quem está chegando agora, então nós estamos falando tudo sobre o lúpus, do diagnóstico ao tratamento, tá? Não esquece de clicar aqui no coraçãozinho aqui do lado, manda essa live para alguém pelo aviãozinho, né? E para isso, quero ver o coraçãozinho subindo aqui do lado, né? Manda para alguém no aviãozinho. E para quem ainda não viu lá no perfil, lembrando que vamos ter a live de hoje, né? Que sou eu falando basicamente sobre a doença. Amanhã teremos o Dr. Henrique Tellini, que é um ginecologista, que nós vamos abordar o tema de lúpus e gestação. E na quinta-feira, para encerrar a semana do lúpus, teremos a doutora Elaine, que é uma dermatologista, para a gente falar tudo sobre as lesões de pele do lúpus, sobre proteção solar, sobre queda de cabelo, com várias dicas aí da dermatologista, tá bom? Então vamos seguir aqui no nosso roteirinho. Tá, então você falou todos esses sintomas, o que o paciente pode ter, um monte de coisa, mas como que é feito esse diagnóstico, né? Como que o médico reumatologista sabe que o paciente tem lúpus e não é uma outra doença reumática, uma outra doença autoimune, tá? Então, assim, a resposta bem simples é: como é feito o diagnóstico? Depois de uma avaliação do reumatologista, né? Então, como a gente sempre fala, o diagnóstico das doenças reumáticas é como se fosse um quebra-cabeça. Então, é necessário juntar várias peças para a gente formar esse diagnóstico, né? E essas peças, elas vêm da história do paciente, ou seja, o que o paciente tem de sintomas, como esses sintomas foram se desenvolvendo, né? Do exame físico, quando você vai na consulta, o reumatologista te examina da cabeça aos pés, vai olhar a pele, vai olhar a cabeça, vai escutar o coração, vai escutar o pulmão, né? Então temos a história do paciente com sintomas, o exame físico desse paciente e os exames complementares, tá? Que na maior parte das vezes para o diagnóstico do lúpus são exames de sangue e exames de urina, tá? E aí, onde fica os famosos critérios, né? Nossa, doutor, e aquela história dos 4 critérios, né? Que vai dando os pontinhos, como é que fica? Então, isso é muito importante para a gente explicar, né? Aqueles famosos critérios, eles são chamados critérios classificatórios, né? Para que eles foram inventados? Eles foram inventados para se fazer pesquisa, para se fazer trabalhos clínicos, né? Então veja que nós não falamos que são critérios diagnósticos, são critérios classificatórios para a realização de estudos, né? Na prática, a gente não leva isso tanto a ferro e fogo, ou seja, o paciente não tem os critérios, então ele não tem lúpus. Não é assim que funciona, né?
mas nós nos baseamos nesses critérios, né? Nós usamos esses critérios como apoio no dia a dia para falar se o paciente tem ou não lúpus, né? E aí é o seguinte, os primeiros critérios lá são de 1997, né, que são os critérios da Sociedade Americana de Reumatologia, que são bem antigos, desatualizados, né? Nós temos os critérios de 2012, tá? Que são os que a gente mais usa na nossa prática. E o ano passado, no Congresso Europeu, então em 2019, foram lançados novos critérios do lúpus, tá? Esses critérios são bem novos, são mais complexos, né? Na prática, nós ainda não estamos usando muito eles, mas esses critérios de tempos em tempos eles são atualizados justamente para a gente tentar identificar melhor quem é o paciente que tem lúpus, tentar identificar esse paciente mais precocemente, ou seja, não esperar que todos os sintomas se desenvolvam para a gente falar que esse paciente tem lúpus, né? Mas na prática, o que a gente usa mais como guia são esses critérios de 2012, né? E aí eu queria falar um pouquinho desses critérios para vocês, depois eu até vou postar ou no Stories ou no Feed, né? Eles são chamados critérios SLICC, S-L-I-C-C, tá? E esses critérios são aqueles famosos critérios que você tem que ter 4 ou mais pontos para falar que o paciente tem lúpus, né? Esses critérios são divididos em critérios clínicos, ou seja, o que o paciente sente, o que o reumatologista vê no exame físico, e critérios laboratoriais, ou seja, os anticorpos, toda aquela pesquisa que a gente conhece, tá? Quais são os critérios clínicos? Então, bem resumidamente, os critérios clínicos são as lesões de pele, a queda de cabelo, as feridinhas que o paciente pode ter na boca ou no nariz, né? A própria nefrite, que é a inflamação nos rins, entra como um critério clínico, os sintomas neurológicos e as alterações nas células do sangue, ou seja, anemia, queda do número de plaquetas, entre outras alterações. Então esses ficam do lado dos critérios clínicos, tá? Só que além dos critérios clínicos, é preciso ter pelo menos um critério laboratorial, tá? Ou seja, aqueles critérios que nós investigamos a partir dos exames de sangue. E aí entra aquela sopa de letrinhas, de um monte de anticorpo, de FAM e etc. Então, só para exemplificar, os critérios laboratoriais são o famoso FAM, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, um anticorpo chamado anti-DNA. Então lembra lá no começo da live quando eu falei que aquele linfócito desregulado produz um anticorpo que ataca as próprias estruturas do corpo do paciente, a articulação, a pele. Então, entre esses anticorpos, tem alguns que a gente pesquisa por exames de sangue. Então, por exemplo, o anti-DNA, o anti-SM, né? Nós temos alguns anticorpos envolvidos com tromboses que nós pesquisamos, né? Que é o anticardiolipina, anticoagulante lúpico, certo? Entre outros, assim que eu não vou entrar muito no detalhe, tá? E cada critério desse clínico ou laboratorial soma um pontinho e quando o paciente tem 4 ou mais pontos, nós podemos falar que esse paciente tem lúpus ou se classifica como lúpus, tá? Então espero que tenha dado para entender, mas esses são os famosos critérios que nós falamos, né? Nós vemos muito na mídia, os reumatologistas falando, enfim, tá? E aí nós temos também a questão do lúpus incompleto. O que é o lúpus incompleto? O lúpus incompleto é quando, por exemplo, o paciente, em vez de ter 4 pontos, que já seria chamado de lúpus, ele tem 3 pontos, ele tem 2 pontos desses critérios, tá? E o que isso significa na prática? Talvez não muita coisa. Então lembra que esses critérios eles foram criados para a realização de estudos científicos, né? Mas a gente sabe que o paciente nem sempre lê o livro, né? O paciente nem sempre segue a cartilha, né? Como eu costumo falar para alguns pacientes, olha, o nome lúpus, enfim, nós que inventamos esse nome para a doença, né? Nós que demos esse nome. Agora, Deus, quem quer que seja que criou a natureza, criou essas doenças, não está preocupado com como a gente quer chamar as doenças. Então, alguns pacientes a gente tem certeza que tem lúpus, pelas manifestações, pelas alterações nos exames de sangue, mas eles não preenchem esses critérios. E quer dizer que esse paciente
não tem lúpus? Não, né? Muitas vezes ele não preenche os critérios e nós como especialistas, como reumatologistas, temos certeza que esse paciente tem lúpus e vamos tratar dessa forma, tá? Então esses critérios servem para orientar o reumatologista, né? Servem como auxílio, mas eles não são necessários, eles não são 100%, nós não levamos na prática clínica a ferro e fogo, tá bom? E aí nós entramos aí na história do FAM, né? Então, famoso exame FAM, que todo dia no consultório nós atendemos pelo menos 1, 2 pacientes que são encaminhados, porque ou no exame de rotina, ou investigando uma dor, enfim, algum médico acabou pedindo o exame FAM, ele veio positivo, então esse paciente é encaminhado para o reumatologista, tá? Essa é uma grande dúvida dos pacientes. Isso significa o quê? Então, muitas vezes o paciente já chega no consultório porque teve um FAM positivo desesperado, senta na cadeira e fala: doutor, eu tenho lúpus, estou desesperado, procurei no Google, né? Eu vi que essa doença é gravíssima, estou super preocupada. Às vezes pacientes mais jovens vêm, né, com os pais, com a mãe, com o pai, desesperados, né? E a gente senta, olha e fala: não, peraí, vamos ver direitinho o que está acontecendo, né? E aí você vai ver que é um FAM positivo, né? E aí você vai investigar. Então, FAM positivo é igual a lúpus? Então, gravem muito bem isso. FAM positivo significa que o paciente tem lúpus? E a resposta é não, tá? De jeito nenhum. Então, lembre-se que o FAM, ele é um exame, né? Como é que é feito o FAM? O FAM é um exame onde nós pegamos uma célula padrão de laboratório e a gente põe o sangue do paciente em contato com aquela célula, tá bom? E depois de uma série de processos, o laboratório, né, o profissional, olha aquela célula no microscópio e vê se algum anticorpo grudou naquela célula. Lembra que nós estamos o tempo todo falando de anticorpos, né? E quando tem algum anticorpo ali grudado naquela célula, o resultado vem como um FAM reagente, mas nós não sabemos exatamente qual anticorpo é esse. Pode ser um anticorpo do lúpus, mas pode ser algum outro tipo de anticorpo, tá? Então, o FAM positivo, ele faz parte dos critérios diagnósticos, né? Nós usamos o FAM positivo naquele quebra-cabeça para montar o quebra-cabeça do lúpus, mas ele positivo não significa necessariamente que o paciente tem lúpus, tá? E é o seguinte, de todos os pacientes com lúpus, existe aquele paciente que tem FAM negativo? Existe. Então, 98% dos pacientes com lúpus têm FAM positivo. Então, resumindo um pouquinho, explicando melhor. De todos os pacientes que têm lúpus, a maioria vai ter FAM positivo. Mas isso quer dizer que todo paciente que tem FAM positivo tem lúpus? Não. Tá? Então veja que existe uma grande diferença. E mesmo assim, 2% dos pacientes com lúpus, é uma coisa bem rara, mas existe, vão ter FAM negativo, ou no momento inicial tem o FAM negativo. Então veja que na reumatologia não existe nenhuma doença e nenhum exame que sozinho confirma, tá? Nenhuma doença na reumatologia é confirmada por um único exame. Ou seja, se você tem aquele exame positivo, você tem certeza que tem a doença. Ou se você tem o exame negativo, você não tem a doença com certeza. Isso não existe na reumatologia, tá? A reumatologia é a medicina da investigação, do quebra-cabeça, de juntar um monte de pecinhas, tá? Então, existe sim paciente com lúpus que tem o FAM negativo. É raro, né? Eles correspondem a 2%, menos que isso. Mas existe, tá? E aí alguém pode me perguntar: nossa, doutor, mas lá naquele critério novo do ano passado, de 2019, é obrigatório ter FAM positivo, né? Pelo critério, o paciente que tem FAM negativo não tem lúpus. E aí eu volto de novo no que a gente estava conversando. Esses critérios, nós usamos eles para guiar, para orientar, mas não é 100%, né? Na prática, nós não levamos esses critérios a ferro e fogo, porque eles são critérios para a realização de estudos científicos, tá bom? Deu para entender mais ou menos como é que é a história do diagnóstico? Então, quem entendeu, manda um coraçãozinho aí para mim,
manda para alguém essa live, tá bom? Pelo aviãozinho, e vamos continuar aqui na nossa aula sobre lúpus. Tá bom, doutor? Então nós já entendemos quais são os sintomas, o que o paciente com lúpus pode ter, como esse diagnóstico é feito, né? Toda essa confusão que vocês reumatologistas fazem, né? Essa sopa de letrinha, critério, ponto para cá, ponto para lá, né? Lembrando que no final a gente só tem que juntar as pecinhas para saber que esse paciente tem lúpus. E como que a gente trata o lúpus, né? Aí nós entramos num assunto que dá para ficar horas aqui discutindo, né? Então eu vou abordar para vocês, lógico, de forma simplificada, né? As principais classes, né? Os principais medicamentos que nós usamos para tratamento do lúpus, né? E mais ou menos como é que a gente usa, qual que é o objetivo daquele medicamento, né? Por que nós usamos essa medicação, em qual momento, certo? Então, primeiro e mais famoso de todos, o terror de uns, a salvação de outros, né? Os famosos corticoides, tá? Então, por que nós usamos o corticoide? Quando nós usamos o corticoide? Qual que é a função do corticoide? Então, eu gosto de dar o exemplo que o corticoide é como se fosse o extintor de incêndio, tá? Imagine o paciente começou com o lúpus, começou com a doença, é como se tivesse acontecendo um incêndio no corpo daquele paciente, um incêndio no sistema imunológico daquele paciente. Todas as células de defesa, todas as células imunes daquele paciente estão completamente loucas, né? Atacando estruturas que não precisam, né? Atacando estruturas do próprio corpo. Tá um verdadeiro incêndio. E o corticoide, como eu disse, ele é o extintor de incêndio. Então, naquele momento, quando você tem um incêndio, o que você tem que fazer? Você tem que apagar rapidamente. Você tem que usar uma medicação que age de forma rápida, que age de forma eficaz, tá? Não interessa, vai sujar tudo, vai molhar um monte de coisa, vai estragar um monte de coisa, mas se você não apagar aquele incêndio, o fogo vai destruir, o fogo vai fazer um estrago muitas vezes irreversível. Então, nesse momento inicial, para agir de forma rápida, de forma eficaz, mesmo que isso traga alguns problemas no futuro, nós usamos o corticoide. Então o corticoide chega aí, apaga aquele incêndio, né? Lembrando que existem vários tipos de corticoide, mas de uma forma geral, os corticoides agem em poucas horas, né? Então depois de 3, 4, 6 horas que o paciente tomou o corticoide, esse corticoide já está fazendo o efeito rápido, tá? E geralmente nós começamos o tratamento do lúpus com doses altas, porque a gente precisa combater rapidamente aquele incêndio, a gente precisa apagar aquele fogo rapidamente e depois a gente vê o que faz, né? Então é mais ou menos esse é o racional do corticoide, né? E falando um pouquinho mais especificamente, né, onde o corticoide age, então imagine que você tem lá aquela célula de novo, aquele linfócito, né, aquela célula do sistema imune que está louca, né, ela está descontrolada. O corticoide vai lá e segura aquela célula. O corticoide vai lá e faz aquela célula dormir, né? O corticoide vai lá e faz aquela célula ficar menos ativa, parar de atacar as partes do nosso próprio corpo, tá? Essa é a função do corticoide, certo? E a gente já entra no próximo assunto, né? O que é a pulsoterapia? Então, quando nós falamos de pulsoterapia, geralmente nós estamos falando de dois tipos de medicamento. A pulsoterapia com corticoide, né? Que é o quê? Quando a gente faz doses altíssimas de corticoide pela veia do paciente. Então, imagine que você tem um paciente com uma nefrite, você tem um paciente com um sangramento pulmonar, ou seja, são manifestações que você não pode ficar esperando, você não pode dar doses baixas por comprimido, né? Então nós pegamos e damos doses cavalares pela veia do paciente para apagar rapidamente esse incêndio. Então imagine que, por exemplo, geralmente usamos prednisona por comprimido, né? 20, 40, 60 miligramas já é uma dose alta por comprimido. A pulsoterapia por corticoide nós usamos 1000 miligramas de corticoide na veia. Então veja que é uma dose muito alta, justamente para tirar o paciente da urgência, tá? Então essa é a pulsoterapia de corticoide. Mas nós também chamamos de pulsoterapia um outro tipo de medicação, que é a ciclofosfamida, tá?
A ciclofosfamida é uma medicação, né, faz parte dos quimioterápicos, até tem muito paciente que, eu não gosto desse termo, né, mas falam, eu vou fazer a quimioterapia, né? Quando eles falam isso, eles estão se referindo à ciclofosfamida, que é uma outra medicação usada para pulsoterapia. E nós usamos essa medicação principalmente para tratamento inicial da nefrite. Então imagine que o paciente está com o rim inflamado, está perdendo proteína, está correndo o risco de perder a função desses rins. Então nós vamos lá, fazemos uma pulso com corticoide, que é o extintor de incêndio, para apagar essa inflamação do rim, e depois nós damos em cima a ciclofosfamida, tá? Então existem esses dois tipos de pulsoterapia que são usados nos momentos iniciais para tratar doenças graves, como por exemplo a nefrite lúpica, tá bom? Seguindo aqui na minha listinha, aí nós chegamos aí na estrela da vez, né, na bola da vez, que é a famosa hidroxicloroquina, tá? Primeiro, a hidroxicloroquina é o nome do remédio, é o nome científico, mas lembrando que vários medicamentos com nomes diferentes são a hidroxicloroquina. Então, o Reuquinol, o Plaquenol, todos esses são nomes comerciais, são nomes da marca da hidroxicloroquina, tá? Que foi muito falada aí nos últimos meses. E qual que é a função da hidroxicloroquina? Então, a hidroxicloroquina é uma medicação que ela não age rapidamente e ela não é muito potente para apagar o incêndio. Então, com isso, você consegue entender que ela não é muito boa para tratar aquele paciente grave no momento inicial, que você tem que agir rapidamente. A cloroquina não é a medicação para isso. Tá, doutor, mas por que todo mundo usa a hidroxicloroquina? Então, qual que é a indicação? Isso é bem claro em todos os consensos de reumatologia que você vai ler sobre o tratamento de lúpus. Todo o paciente com lúpus que não tem contraindicação deve usar a hidroxicloroquina o tempo todo, tá? Então é simples assim. Todo paciente com lúpus deve usar cloroquina, hidroxicloroquina, pelo maior tempo possível, tá? E por que isso? Então a hidroxicloroquina é uma medicação que nós usamos pensando no longo prazo do paciente com lúpus, né? E isso é baseado em vários estudos clínicos, vários estudos científicos que mostraram o quê? Que a hidroxicloroquina, primeiro, ela diminui as crises, o número de crises de lúpus. Então, lembre que o lúpus é uma doença que está lá quietinho, de repente pode ativar, né? Pode atacar de novo o rim, a articulação, a pele. E nós sabemos, isso é comprovado, que o paciente que usa a hidroxicloroquina tem muito menos crises ao longo do seu tratamento, tá? Um outro fator muito importante, nós sabemos que o paciente com lúpus que usa hidroxicloroquina, ele tem uma mortalidade muito menor, ou seja, esse paciente vai viver muito mais do que um paciente que não usa, tá? Isso é comprovado cientificamente. Além disso, a hidroxicloroquina melhora o colesterol, ou seja, abaixa o colesterol do paciente com lúpus, diminui a chance desse paciente com lúpus desenvolver diabetes, tá? Diminui a chance desse paciente com lúpus ter tromboses, ter embolia pulmonar, tudo isso comprovado por estudo científico, tá? Protege esse paciente com lúpus contra algumas infecções. Pode ser que protege contra o coronavírus? Pode, não sabemos, né? Mas nós sabemos que os pacientes com lúpus que usam hidroxicloroquina têm menos pneumonia, né, têm menos complicações infecciosas, tá? E é por essa série de benefícios, por essa série de melhorias que nós usamos a hidroxicloroquina em todos os pacientes com lúpus, tá? Quando que nós não usamos a hidroxicloroquina? Quando o paciente desenvolve um problema na retina pela hidroxicloroquina, ou quando o paciente tem alergia ao medicamento, que pode acontecer, tá? Nesses casos, infelizmente, não tem o que fazer, nós não podemos usar a medicação, né? Mas para todos os outros pacientes, nós usamos a hidroxicloroquina. Existem vários cuidados que temos que fazer, né, ao longo do segmento, avaliação oftalmológica, mas a tendência é sempre usar a hidroxicloroquina, tá bom? Passando para os imunossupressores, né? Aí a gente tem vários medicamentos que atuam mais ou menos da mesma forma. Então, por exemplo, metotrexato, que é o Tecnomet, azatioprina, micofenolato,
ciclosporina, e a gente tem uma lista bem grande de medicações, tá? Chamadas imunossupressoras. E qual que é a função desses medicamentos? Então imagine voltando lá, o corticoide é um extintor de incêndio, tá? Para apagar rapidamente aquele incêndio. Só que depois que o fogo apagou, não tem por que você ficar usando um extintor de incêndio, porque isso vai trazer um monte de problema para esse paciente, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que dar uma medicação para evitar que esse fogo volte, entendeu? Para evitar que esse incêndio retorne. E é justamente para isso que servem os imunossupressores, né? Então o corticoide foi lá, fez a célula do sistema imune ficar dormindo, mas nós não podemos ficar usando esse corticoide o tempo todo. Então o imunossupressor vai lá e mantém essa célula inflamatória, essa célula do sistema imunológico dormindo, tá? Para quê? Para que o paciente fique sem atividade, fique sem inflamação e nós conseguimos ir retirando gradualmente o corticoide, tá? Essa é a grande função dos imunossupressores. Muitas vezes nós chamamos os imunossupressores de medicamentos poupadores de corticoide. Por quê? Porque ele permite que nós retiremos os corticoides, né, por conta dos efeitos colaterais, sem que a doença volte, tá? Essa é a função dos imunossupressores. E por último nós temos os biológicos, né? O que são os biológicos? Os biológicos nada mais são do que imunossupressores também, mas que nós não usamos pela via oral, não são comprimidos, mas sim pela veia, né? São medicamentos mais modernos, um pouco mais potentes, mas têm a mesma função, ou seja, controlar a doença e permitir que a gente retire gradualmente o corticoide por conta dos efeitos colaterais, tá? E por que para alguns pacientes nós usamos os imunossupressores por comprimido e outros nós usamos os biológicos, né? Geralmente usamos os biológicos para aqueles pacientes em que os imunossupressores por comprimidos não são suficientes para controlar a doença. Então imagine que você tem um paciente, usou azatioprina, usou metotrexato e mesmo assim a doença fica voltando. Nesse caso talvez seja indicado usar um biológico, que é um pouco mais potente, tá? Então é mais ou menos, de uma forma bem resumida, essa a função de todos os medicamentos, né, o que eles fazem e como que nós usamos, né, em qual caso nós usamos, certo? E para terminar, eu queria só resumir como é que a gente faz esse tratamento. Então, imaginem comigo um paciente, uma mulher, 20 e poucos anos, começou com lúpus, quadro grave, foi internada, uma nefrite lúpica. Em linhas gerais, como é que nós vamos tratar esse paciente? Primeiro de tudo, apagar o incêndio rapidamente, né? Então fazemos o pulso de corticoide, né? Os pulsos podemos até fazer de ciclofosfamida se tiver uma inflamação renal, para apagar aquele incêndio rapidamente. Uma vez que o incêndio foi apagado, esse paciente está estável, né? Esses sintomas estão melhorando, os exames de sangue estão se normalizando, nós entramos com os imunossupressores, que são aqueles medicamentos que vão fazer com que a doença permaneça controlada e gradualmente vamos retirando os corticoides, tá? Até quando? Até tirar totalmente. Então o nosso grande objetivo é diminuir o corticoide até que ele seja retirado completamente, tá? E em paralelo a tudo isso, nós vamos usando a hidroxicloroquina por conta de todos esses benefícios que eu expliquei, né? Passados alguns anos, 2, 3, 5 anos, o paciente já não está usando corticoide há bastante tempo, já não teve manifestações da doença há bastante tempo, nós podemos ir diminuindo os imunossupressores e conforme esse paciente vai mantendo a doença dormindo, quietinha, nós podemos até retirar o imunossupressor e manter esse paciente só com a hidroxicloroquina aí por tempo indeterminado, tá? Então esse é um exemplo que ilustra bem como é a dinâmica do tratamento do paciente com lúpus, tá bom? Eu estou olhando aqui o horário e estou preocupado, né? Como sempre eu falo bastante, então assim, eu preciso encerrar essa live antes de 1 hora, senão o Instagram corta e eu não consigo salvar. Então só passando alguns recados, a gente ainda tem muita coisa para conversar, tá bom? Hoje eu não consegui tirar dúvidas, mas vamos ver se ou no final aí da semana do lúpus da programação ou na semana que vem eu faço uma live só para tirar dúvidas dos pacientes, tá?
Lembrando que nós estamos na Semana do Lúpus, né? Várias lives dedicadas só a esse assunto tão fascinante que é o lúpus. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, teremos uma live com o Dr. Henrique Tellini, que é o ginecologista, falando sobre lúpus e gravidez, tá? Então, já põe aí na agenda. E na quinta-feira também uma super live com a doutora Elaine Abraão, que é uma dermatologista, para a gente falar tudo sobre as lesões de pele no lúpus, como que nós devemos tratar, né? Como que nós devemos usar o protetor solar, como que tratamos a queda de cabelo, enfim, vai ser bem legal, tá? Então, coraçãozinho aqui para mim, manda a live para alguém. Essa live vai ficar salva durante 24 horas aqui no meu Instagram, né? E vários pacientes já pediram também para deixar salva, depois eu vou ver se eu coloco no YouTube, eu aviso vocês pelo perfil, tá bom? Queria agradecer todo mundo aqui que participou, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né? Eu sei que é um assunto difícil, às vezes fica chato, né? Eu tentei usar aí figurinhas, metáforas para entender e eu estou sempre à disposição, quem precisar de ajuda, quem tiver dúvidas, né? Não dá para fazer consulta pelo Instagram, mas sempre que eu puder ajudar vocês eu me coloco à disposição, tá? Então, só para lembrar, nos vemos amanhã, às 8 horas da noite, aqui no Instagram, com o Dr. Henrique Tellini para falar sobre lúpus e gestação, certo? Lembrei agora só para pedir também, tira um print aqui da tela, me marca, põe no Stories, tá? Para chegar para mais gente tudo isso. E eu espero vocês amanhã aqui no perfil, tá? Grande abraço, beijo para todos vocês e boa noite, tá bom?